A paz e a graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Pastor Thiago Salomão falando. Estamos aqui gravando mais um vídeo para abençoar a sua casa, família e amigos. Já te peço que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Já deixa seu like, já deixa seu comentário aqui, porque isso é muito importante para nós, E isso informa ao YouTube que o nosso canal produz conteúdo relevante e ele distribui o nosso vídeo, o nosso canal para mais pessoas, E aqui, lembrando do rei Davi, o homem chamado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, um rei amado por toda a nação e lembrado até hoje, em Israel. E Davi, ele, em um determinado momento da sua vida, Davi, ele não decide ir para a guerra. Davi, ele decide ficar em casa, todos nós sabemos já dessa história. E Davi, ele peca, Davi, ele erra, Davi, ele comete ali o adultério com Batseba. Davi, ele comete um outro pecado, que é o assassinato de Urias. Aonde eu quero chegar, aonde eu quero caminhar junto com você até o final deste vídeo. Aqui eu coloquei as qualidades de Davi, um rei amado, um rei adorado por todo o povo de Israel, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, mas mostrando que também era um homem que tinha defeitos, era um homem que também estava sujeito a pecar, era um homem que também estava sujeito a cometer deslizes e erros na sua caminhada e na sua trajetória. Mas o que é que diferencia Davi de mim e de você? O que diferencia eu e você de Davi, muitas vezes, é a nossa sinceridade para com Deus. É reconhecer os nossos pecados diante de Deus. E tem o Salmo 51, que tem como título o diretório de música Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele depois de Davi haver cometido adultério com Batseba. E o versículo a qual meus olhos atentaram foi o versículo 11, que diz: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna-me a dar alegria da tua salvação. Quando nós cometemos erros, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, saímos da trajetória do Senhor Jesus Cristo, ou da linha a qual o Senhor quer que sigamos, qual é a nossa maior preocupação? Qual é, quando eu lembro, quando pequeno, quando eu errava, quando eu cometia alguma travessura, qual é o meu maior medo? Quando chegar em casa, meus pais eles já estão sabendo do que aconteceu e eu ser punido por causa do erro que eu cometi.
né? Mas nem o medo me fazia parar de cometer os erros. Mas quando a gente começa a conhecer a palavra, quando a gente começa a entender a vontade de Deus, Davi, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele sendo um rei amado da nação, Davi não estava livre de pecar. Davi, ele peca. Só que Davi, quando o profeta Natan confronta Davi, e Davi ele reconhece o seu erro, Davi ele não estava preocupado com o seu reinado. Davi ele não estava preocupado com o que o povo iria achar. Davi não estava preocupado com os irmãos que iria apontá-lo como adúltero, como assassino, como um pecador. Mas a preocupação de Davi toda era a seguinte: não me lances fora da tua presença. O medo todo de Davi não era perder o reinado, mas o medo de Davi todo era perder a presença de Deus. O medo todo de Davi era seguinte: o que é que me adianta ter o reinado? Do que me adianta ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Do que me adianta ter toda a riqueza, mas se eu não tenho a presença? Do que me adianta, sabe, eu ter ouro e prata? Do que me adianta ser conhecido entre as nações? Do que me adianta ser conhecido como um homem de guerra, como um homem valente? Davi aqui, essa palavra me deixa conjecturar o seguinte: Deus, eu prefiro perder tudo, mas eu não quero perder a tua presença, eu não quero perder a sua essência, eu não quero perder aquilo que o Senhor é para mim. E o que é que me fica martelando na minha mente, sabe o que é? É que muitas vezes a gente dá tanto valor a tanta coisa e acabamos perdendo a presença. Quantas e quantas vezes, muitas vezes a gente entra no culto e fala assim: poxa, o culto hoje foi tão frio, o culto hoje foi tão morno. Sabe, a palavra que o pastor trouxe hoje estava muito no natural. Lógico que quando a gente estiver dentro da vontade de Deus, Deus ele vai nos dar esse discernimento. Mas muitas vezes a frieza espiritual está em nós. Nós perdemos a presença. Perdemos a conectividade, né? Eu tenho um adolescente que vai fazer 14 anos em casa. E na casa antiga que a gente morava, de vez em quando ele ficava em alguns pontos estratégicos da casa. Porque a casa era muito grande e tinha alguns lugares que não pegava o sinal direito do Wi-Fi. E ele queria jogar. Então ele já sabia que o melhor lugar para jogar era na escada, porque o modem estava ali perto. Sabe, Davi, ele escreve o Salmo 51 dizendo: olha, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o que é essencial para a minha vida. E o que é essencial para a vida do crente hoje? É ser reconhecido, é ter status, é ter quanto K de seguidores eu tenho no Instagram. Se eu cheguei a 100K, se eu cheguei a 1 milhão de seguidores. E aí Davi ele continua dizendo: e torna-me a dar-me a alegria da salvação. Davi ele reconhece que quando ele
peca, ele se afasta de Deus, ele se afasta da presença e ele perde a alegria da salvação. E quanto de nós temos nos afastado da presença de Deus? Não é Deus que tem lançado fora, não, mas é a gente que tem se lançado da presença de Deus, tem se afastado da presença de Deus, e temos alegria em carro, casas. Quantas agendas estamos fazendo no mês, mas já perdemos a alegria da salvação. E eu quero encerrar lembrando de Sansão. Sansão foi um dos juízes de Deus para governar o povo de Israel. Só que Sansão, ele fica tão vislumbrado por Dalila, por casar, por tê-la como esposa, que Sansão ele começa a se afastar da presença. Sansão começa a se afastar da presença. E o pecado em forma de Dalila começa a bater a porta para saber o segredo, para saber aonde é que estava a essência de Sansão, aonde é que estava a força de Sansão, aonde é que está a nossa força, é na comunhão com o Senhor. E Sansão, de tanto insistir em brincar com o pecado, ele conta aonde é que estava o segredo. Era no voto que a mãe dele tinha feito de nazireado, aonde não passaria navalha sobre o seu cabelo e sobre a sua barba. E Dalila ali corta o cabelo de Sansão, e daqui a pouco ela grita dizendo que os filisteus estavam vindo. E Sansão ele levanta, só que Sansão ele não percebe que ele não estava mais com a presença, aquilo que dava força a ele. Veja a diferença de dois homens. Um peca e diz: Senhor, não retira de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito, porque sem o teu espírito eu não sou nada. E o outro perde a presença e não sente que perdeu a presença e acha que está sendo cheio e sendo usado por Deus. Aí eu encerro essa pergunta, eu encerro essa ministração perguntando: você é Davi que reconhece o seu erro e pede a Deus: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não lança-me fora e me dá a alegria da tua salvação? Ou você está sendo Sansão, que já perdeu a presença, está sendo no automático, porque o dom Deus não tira de ninguém, mas a presença já saiu há muito tempo? Isso serve para mim também, para eu refletir. Que nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, não sei o horário que você está assistindo, você possa refletir desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.